Senhor, amados, nós vamos começar nesta quinta-feira a nossa aula e nós vamos dar sequência ao tema Práticas Devocionais. Nós tínhamos visto até a aula 9 e hoje nós vamos ver a aula 10, que é a prática do equilíbrio. Então nós vamos orar e aí vamos dar início. Senhor, nós queremos te agradecer por este tempo, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo distantes, ó Deus, de estarmos juntos estudando a sua palavra. Fala ao nosso coração, nos ajuda nesse estudo e em tudo nós te damos graças no nome santo de Jesus. Amém. Então o nosso texto base é: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, algo que Deus nos deu. Vamos falar um pouquinho sobre a prática do equilíbrio. Primeira coisa, a gente vai ver que ela é muito trabalhosa. Então, o que é o equilíbrio? É a arte de se aproximar o máximo possível da medida certa. Quando eu peguei o tema, para montar essa aula, eu fiquei já pensando, acho que eu vou pular para o próximo tema, já que não tem uma sequência assim necessária, porque a minha pergunta para vocês podem escrever aí, que eu vou respondendo já conforme vocês perguntarem as coisas, eu já vou responder. Quem é de nós que temos essa medida certa, que temos este equilíbrio para tudo, em todas as áreas? Então eu pensei, acho que eu não vou falar sobre isso, eu vou mudar o tema, porque é bem difícil, É trabalhoso, realmente é trabalhoso. Mas me animei de dar sequência quando eu vi a sequência do texto que diz: por onde, através do que nós conseguimos chegar à medida certa? Pelo exercício do bom senso e sob a orientação da palavra de Deus. Então eu pensei, se é sob a orientação da palavra de Deus que eu vou alcançar este equilíbrio em todas as áreas da minha vida, então tem jeito, Tem jeito de ser alcançado este equilíbrio. Então vamos falar primeiro sobre o bom senso, O que é bom senso? Forma de agir que não é afetada pelas paixões, que se baseia na razão de acordo com os padrões e a moral, prudência, juízo. Então, o primeiro exercício para o equilíbrio é a prática do bom senso. Então, o bom senso é quando a sua atitude não se baseia nas suas emoções somente, Quando você não é impulsionado a fazer algo, assim, sem pensar, por causa da paixão, por causa da emoção. A gente fala, por causa do affair do momento. Então, assim, não, eu vou lá, eu vou comprar porque tá barato, porque, nossa, isso daí é muito legal, e aí vai e compra. Então você faz uma coisa com base na paixão, com base na emoção do momento e não do bom senso, porque o bom senso faria você pensar: será que eu tenho dinheiro para pagar isso depois? Eu vou tirar de onde? Eu realmente vou usar isso? O bom senso faz você ter essa medida, estabelecer este padrão para a sua vida, e principalmente quando se trata de coisas mais sérias, coisas que envolvem a moral. Então, prudência e juízo tem tudo a ver com bom senso. E antes de nós falarmos do próximo exercício, que é orientação com base na palavra de Deus, vamos falar um pouquinho do desequilíbrio, do contrário de equilíbrio. Então, nós vamos ler no Evangelho de João, abre aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8, Então, Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos. E no versículo 8, Pedro diz assim: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ele falou pelo ímpeto, Ele viu a cena, não. O Senhor lavando os meus pés, não, o Senhor nunca, Então ele usou o termo nunca, não vai fazer. E aí na sequência o Senhor diz: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés,
mas também as mãos e a cabeça, né? Então, ele sai do nunca para não, sim, sempre, tudo, o que o Senhor quiser. Então, é uma mudança repentina. Por quê? Porque esse desequilíbrio emocional de Pedro faz com que ele tenha uma reação inicial que não condiz, porque se Jesus estava fazendo isso com todos os discípulos, ele tinha um propósito, ele determinou e ele estava fazendo. E aí Pedro é o único que se desequilibra emocionalmente e de cara já se levanta. Ele era impetuoso, né? Ele era assim, um pouco desequilibrado emocionalmente. Então, o que ele faz? Não, o meu não, nunca, o Senhor não vai lavar. Mas na sequência ele entende, né? Enquanto os outros ficaram em silêncio e ouviram e entenderam, ele reage para depois ele entender. E aí ele diz não somente isso, mas o que o Senhor quiser, né? Então, desequilíbrio é bem essa. Eu gostei dessa figura que eu peguei na internet, porque fala, né, 880. Você conhece alguém assim, que a pessoa fala assim, não, comigo é 880, ou vai ou racha, né? E racha, né? E pode rachar. 880 significa, e aí? E se não funcionar? Né? Tem que ser sem racionalizar, sem parar para pensar? Então, nossa, fugiu uma imagem que tinha aqui, mas tudo bem. Na outra tinha uma frase. Tudo bem. Então, nós vamos passar para a orientação da palavra de Deus, que seria o segundo exercício. Se orientar pela palavra. Então, o que eu vou fazer quando eu tiver que tomar uma decisão, quando eu tiver que tomar uma atitude, e eu não tenho certeza do que fazer? Aí entra o exercício, né? Tá vendo? Do equilíbrio. Eu preciso equilibrar as coisas, eu preciso racionalizar antes de tomar atitude. Então, com base na palavra, quando você, se você vai decidir se você vai tomar leite ou Coca-Cola, né? Você não precisa ir na palavra de Deus, embora até para isso ela possa dar uma orientação, porque a Coca-Cola faz mal, né? Nós temos que cuidar do nosso físico. Mas quando é uma coisa assim agora, né? Tá muito difícil tomar essa decisão, então vai para a palavra. Vai para a palavra, porque aí você vai encontrar resposta para tudo e com certeza a melhor resposta. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus quando ela, neste caso, por exemplo, está se dirigindo à liderança. Josué. Vamos ver lá o que diz o livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, vai digitando aí que eu, na sequência, já vou respondendo. Então, Josué 1, versículo 7. Veja o que Deus diz para a liderança, para Josué. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então, este é um texto que fala com Josué. Era fácil a tarefa que Josué tinha? Você decidir, não, eu vou fazer isso, né? Deus está falando, eu vou fazer. Era fácil? Porque veja o que Deus diz para ele aqui no comecinho da história. Veja, no versículo 2, Deus fala assim para Josué: Moisés, meu servo, está morto. Então começa daí, né? Quem era Moisés? Ele está falando para Josué. Moisés, sabe Moisés? Aquele que me ouvia, que eu falava pessoalmente com ele, aquele que tirou o povo, né, lá do Egito, que atravessou o deserto com eles, aquele que tirou a água da rocha, aquele que abriu o mar, né, que caminhou comigo, que seguiu todas as minhas orientações, que conduziu o povo todos esses anos, Moisés, o líder, né? Então, sabe este Moisés? Ele está morto. E agora eu quero que você se prepare e passe esse Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Sendo que Josué já sabia que a terra estava povoada
cheia de inimigos e que eles iam ter que lutar. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. E aí, essa foi a tarefa que ele deu, né? Então é assim, você agora vai tomar o lugar de nada menos do que Moisés, você vai conduzir todo esse povo para a terra prometida, vai ter que lutar, né? Vai ter que liderar esse povo na luta contra os cananitas, todo o povo que está habitando essa terra, para poder tomar posse dela. Então era uma tarefa muito difícil, mas vem esta palavra do Senhor que simplesmente diz: se você seguir tudo que está na minha lei, se você me ouvir, né? E se você não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, então observe a lei, isto é, ouça, leia e leve em conta o que está escrito e não se desvie dela de maneira nenhuma. Para quê? Para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Então essa foi a palavra, né, de equilíbrio, é a orientação da Bíblia. Equilíbrio, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mantenha-se firme nos meus ensinos. O rei Josias, ele reinou sobre Judá, ele foi um ótimo rei, né? E muito usado por Deus. Por que que ele foi bem sucedido? A gente sabe que tem histórias, né, no livro de Reis, de Crônicas, e Samuel falando sobre os reis de Judá e sobre os reis de Israel. E fala sobre a maioria deles que deu ruim, né? Que não foram bons reis, mas o rei Josias foi um dos que foram bons, foram usados por Deus. Por quê? Então vamos ver o que diz 2 Reis, no capítulo 22. Abre aí a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 22. No versículo 2 está dizendo assim a respeito de Josias. Diz assim: Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Equilíbrio. Seguiu o que a Bíblia dizia, seguiu a orientação de Deus, observou os passos de Davi, né? Aquilo que ele acertou, aquilo que ele errou, para entender, né, qual era o caminho correto a seguir, fez o que era certo e foi bem sucedido, né? Foi usado por Deus. E aí vem um alerta quanto a equilíbrio, que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós temos que cuidar dos extremos, porque nenhum extremo é bom. Não sacrificar o valor da fé pelas obras, não sacrificar o valor das obras pela importância da fé. Isso é importantíssimo. Por quê? A salvação vem pela graça mediante a fé. A fé é tudo, né? É a base de tudo. A fé no nosso Senhor Jesus, Efésios 2:8. Mas a fé sem obras é morta. Então tem que ter equilíbrio, né? O que acontece quando falta o equilíbrio? Gera divisão na igreja. A gente vai ver por quê. Se você não tem equilíbrio, ou vai ter uma apatia total, isso é, não faz, né? Não faz nada. Você não tem equilíbrio, então você vai só pela fé. Isto é, não, eu oro, né? Eu ouço a palavra, eu vou na igreja direitinho, mas eu não faço nada porque eu sou muito espiritual, né? Então eu não trabalho, não vou me envolver com o ministério porque eu sou muito espiritual. Então, você está fazendo o que está escrito aqui, né? Você está sacrificando as obras pela importância da fé. Está faltando equilíbrio. Ou o fanatismo, né? A pessoa sai fazendo tudo, não sai de dentro da igreja, fica correndo, mas não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para as coisas que são importantes para Deus. Então, da mesma forma, está em desequilíbrio. Desequilíbrio total, né? Tem que ter esse meio termo. As escrituras também nos diz, né, lá em Deuteronômio 5, aí já está se dirigindo a Israel. Abre lá em Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, quinto livro da Bíblia.
Deuteronômio 5. Vamos ver o que aqui diz. 32 e 33. Diz assim: tenha cuidado, Deus está falando com Israel, com o povo, né? Tenha cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Inúmeras vezes a palavra vai usar este termo para falar sobre equilíbrio. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, né? Você precisa estar centrado na palavra de Deus. No Novo Testamento tem uma palavra sobre equilíbrio, por exemplo, dirigida à igreja. E aí a gente vai ver o livro de Filipenses. Filipenses, antes de Colossenses. Filipenses 4, versículo 5. Diz assim, né? Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Então, o equilíbrio não é só alguma coisa que eu busco para fazer direito e ser bem-sucedido. Ela tem que ser algo que testemunha da minha fé, testemunha de quem eu sou. Porque se nós pertencemos ao Senhor, nós temos que andar com moderação, nós temos que viver com moderação. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. A gente vai ver alguns exemplos aqui, né? Algumas áreas importantes, mas vale para todas as áreas da nossa vida. Se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário a respeito do que a gente falou até agora, digite aí. Continuando, se você tiver alguma pergunta, pode escrever aí que eu já de imediato, né, simultaneamente vou respondendo para vocês. Então vamos continuar. Então a primeira área, né, área, tá com S ali, mas tudo bem. Área de equilíbrio. Então, é que são as áreas, né, tratadas, então, de equilíbrio. Então, primeira área é a pessoal. E aí nós vamos ver Romanos 12, no versículo 3. Vamos abrir lá em Romanos 12, 3. Dá um tempinho, né, para você poder abrir. O que é que diz o texto? Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Mais uma vez, né? O termo moderação, equilíbrio, moderação. Então, a questão é, quando nós falamos de equilíbrio na área pessoal, o texto está dizendo para nós não pensarmos de nós mais do que convém. Mais do que convém pode ser tanto para mais como para menos. Nós não podemos nem ter esse complexo de superioridade, né? De achar que é melhor do que o outro, e nem de inferioridade. Está escrito interioridade. É que foi muito rápido. Mas nem de inferioridade, tá bom? Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso para nós convivermos, em especial como igreja, mas de modo geral como pessoa, para nós convivermos, nós temos que ter equilíbrio naquilo que nós pensamos de nós mesmos, nem superioridade, nem inferioridade. Outra área de equilíbrio é a espiritual, e aí nós vamos ver o que Mateus 10, 16 diz. Vamos abrir lá em Mateus 10, 16. Diz assim o texto, palavra do Senhor: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, prudentes e simples, equilíbrio, é ponto de equilíbrio. Onde é o ponto de equilíbrio, né?
Nós temos que ser prudentes, mas a nossa prudência não pode gerar um medo de você não fazer, né? E temos que ser simples, porque nós precisamos deixar que o nosso lado humano apareça quando nós estamos falando das coisas espirituais. Então, entusiasmo sem medida. Nós temos que ser prudentes, nós temos que ser simples. E pessimismo. Esses são dois opostos, né? Sempre tem essa balança. Esses são dois opostos. Então, entusiasmo sem medida, a pessoa quer fazer tudo, quer ter todos os dons, quer participar de todos os ministérios, né? Aquele super homem, super mulher espiritual. Mas nós temos que lembrar disso, né? Sermos prudentes e simples. Então, também não podemos ser pessimistas. Não vamos fazer nada, né? Nós somos tão prudentes que aí a gente não faz nada, a gente não arrisca, não vamos fazer a viagem missionária porque é caro, porque o lugar é perigoso, não vamos fazer, porque aí vem o excesso da prudência. Depois, na área sentimental, e aí a gente vai ver no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Marcos 8, 36. 8:36. Diz assim a palavra do Senhor: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que acontece? Esaú, por exemplo, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Isso é o texto bíblico, desta forma está escrito. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa, né? Então, a gente precisa vigiar muito. Nos dias de hoje, que as coisas são assim, né? São muito rápidas, tudo com acesso, né? Eu quero comprar tal coisa. Eu entro na página, clico, em 2 dias entregam em casa. É tudo assim muito rápido, né? O mundo gira numa velocidade absurda. E nós precisamos vigiar muito, né? Com este texto, né? De Marcos 8:36. Cuidado para não ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Cuidado com o imediatismo. Muita gente se perde, muita gente morre, muita gente se desvia porque vive o agora, sem pensar no amanhã, né? Aí é o nada de bom senso. Porque, não, eu vou fazer isso porque isso me dá prazer, porque isso é bom, e eu vou fazer agora, porque agora que surgiu a oportunidade, então é imediatista, né? Faz, nem pensa nas consequências. É como funciona, por exemplo, um usuário de drogas, a pessoa não pensa no amanhã. Ela faz porque aquilo dá aquele prazer momentâneo, das consequências depois são terríveis, mas ele está pensando só no agora, né? O amanhã não existe. Equilíbrio entre as gerações, né? Eu achei bem interessante isso. O livro de Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, Eclesiastes, escrito por Salomão, capítulo 1. Vamos ver o que aqui diz lá. Eclesiastes 1. Todo mundo encontrou? Livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 4. Alguém podia abrir a janela, por favor? Está muito quente. Eclesiastes 1, 4. Diz assim a palavra do Senhor: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Geração vai, geração vem. Então veja que interessante. O idoso de hoje foi o jovem de ontem. O jovem de hoje será o idoso de amanhã. Então existe muito conflito de geração.
muito conflito de geração em todas as etapas das nossas vidas. Nós, quando crianças, temos conflito com os jovens, temos conflito com os mais velhos, os jovens têm conflito com os mais velhos, com as crianças, e nós, depois que nos tornamos adultos, nós temos conflitos com os que são mais jovens ainda do que nós e com os que estão acima. Sempre há esse conflito de geração, porque um já viveu, já sabe como é, o outro não quer saber, porque ele quer viver. Então, veja só, a geração velha, né, a geração antiga, ela entra com a tradição. A tradição é a experiência, é aquilo que já foi vivido, aquilo que é conhecido. E a geração nova entra com a contestação, vai bater de frente, né? Vai questionar aquilo que está sendo dito, que está sendo feito. Porém, um fornece o barro e o outro o trabalho, né? A geração antiga fornece o barro, a ferramenta. Por quê? Porque se não fosse a geração antiga, não teríamos a história, né? Não teríamos os registros, não teríamos as experiências vividas, as conquistas, né? Toda a conquista da humanidade, da história da humanidade, foram gerações anteriores que conquistaram, que chegaram naquilo, para que hoje tivesse o que tem. Então, o jovem tem que valorizar o velho, né? Tem que valorizar as pessoas antigas, idosas, porque elas têm experiências de vida que o jovem não tem. E o idoso tem que considerar aquilo que o jovem tem já também de energia para contestar, né? Energia para mudar algumas coisas, energia para trabalhar, para fazer acontecer. O que precisa? Equilíbrio, precisa conviver. Então, dentro da igreja, isso é muito importante, porque dentro da igreja tem bebês, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, tem adultos, tem idosos. Tem tudo. Todos estão ali, debaixo de um mesmo senhorio do Senhor Jesus. Todos estão ali com o mesmo propósito de crescimento, de gerar comunhão entre nós, de favorecer a nossa unidade para que o mundo lá fora conheça Jesus e saiba que Ele é o Filho de Deus. Isso é o que Jesus deixa claro na oração sacerdotal, lá em João 17, né? Através da unidade de vocês. E a unidade de vocês não é a JNI, os jovens serem unidos somente. Não é os casais serem unidos, os adolescentes serem unidos. É a Igreja de Cristo ser unida. A Igreja de Cristo, todas as gerações precisam favorecer a convivência, a troca de experiência, para nós, através da nossa unidade, fazermos com que o mundo lá fora saiba que Jesus Cristo é o Senhor, né? 2 Timóteo 2. Vamos ver o que está escrito lá. Está faltando equilíbrio? Nós precisamos pensar muito nisso e nós precisamos ser honestos, muito honestos, porque quando eu estava lendo, né, esses textos e preparando, porque o material é muito maior, né, tem muita coisa, a gente faz uma triagem, né, para poder elaborar a aula, mas faz a gente pensar quais são as áreas que está faltando deste equilíbrio. Se a gente parar 5 minutos para pensar, nós vamos falar, tá faltando, né? Precisa de conserto, precisa melhorar. Quem é que em sã consciência, quem é que tem bom senso, vai dizer que não precisa melhorar em nada? Não existe, né? Todos nós precisamos de mais equilíbrio. Todos nós precisamos. 2 Timóteo 2, vamos abrir lá. 2 Timóteo 2, 24, nós vamos ler o 24 ao 26. Gostaria muito que alguém lesse, né? Quando a gente está na aula, todos participam, mas nessa nova etapa temporária, e esperamos que seja bem breve, não dá para ser assim.
Então, a partir do verso 24 diz assim a palavra do Senhor: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de se livrarem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, nós devemos, como servos, andar de modo digno, né? Não metidos em brigas, de modo brando, com calma, apto para ensinar. Achei bem interessante porque fala que esses todos são requisitos para discipular e para que nós tenhamos, né? Nós possamos receber esta sensatez, para nós retornarmos à sensatez. Então tem as atitudes que nós devemos ter, nós devemos mergulhar na palavra de Deus para sermos aptos a ensinar, porque todos nós precisamos disso. Claro que tem ministério de ensino, tem chamado, né, para o ensino, tem dom do ensino, mas todos nós devemos estar aptos a ensinar, porque em algum momento nós vamos nos deparar com alguém que não conhece o Senhor ou que é novo na fé e que vai nos fazer perguntas e nós precisamos estar aptos, isso é, nós precisamos conhecer a palavra, né? Nós precisamos mergulhar na palavra para poder ensinar. Quando nós pensamos em equilíbrio, uma pessoa numa corda tentando equilibrar, ela precisa, para chegar a isso, eu não consigo subir numa corda e ficar de pé em cima dela, né? Precisa de treinamento, né? Precisa de força, tem que ter força muscular, você tem que fazer exercício, né? Para você conseguir ter força nas pernas, nos pés, para você aguentar o peso do seu corpo num espaço, né? Numa linha tão fina. Tem que ter disciplina, tem que ter determinação, porque você vai subir, vai cair, vai subir, vai cair. Se você não tiver determinação para conseguir, você não vai achar esse equilíbrio. Tem que ter concentração. Então, tudo isso é parte dos exercícios, né? O exercício principal, bom senso e palavra de Deus. Mas a gente tem que ter força, a gente tem que ter disciplina, determinação, concentração, para que a gente consiga. Então, não adianta ler 2 versículos por dia, por ler, né? Para dizer que fez a sua leitura e sair para fazer as suas coisas, né? Se você não se concentrar no que você está lendo, orar, pedir para Deus falar com você, e tem aquela questão de apresentar a Deus a sua causa, que é o conselho, né, que o amigo de Jó deu para ele. No sábado eu compartilhei essa palavra. Aquele conselho foi extremamente importante, né? Entrega nas mãos do Senhor a sua causa, porque Ele é o Criador, então Ele é o Senhor, Ele é o único que tem poder para fazer. Entrega a Ele a sua causa. O que Ele está dizendo? Não é aquela oração, ai Senhor, o Senhor já sabe tudo que eu preciso, né? Não, entrega a sua causa, nesse momento que nós estamos vivendo em especial. Senhor, me ajuda, é um tempo que o Senhor está nos dando, para nós sairmos melhores do que entramos nesse tempo. Então, fala para Ele o que é que não vai bem. Aonde é que está o desequilíbrio na sua vida? Você é descontrolado para comer? Você é descontrolado para gastar? Você fala demais? Não pensa para falar? Não fala, não participa porque tem medo de falar? Né? Tudo, você viu que tem os 2 extremos. Em todas as áreas, em todas as situações, você vai ter os 2 extremos. E você vai ter que tomar uma decisão para agir. Então, qual é o ponto central? Qual é o ponto central? Tem que ter equilíbrio. E isso nós vamos conseguir
através da palavra de Deus. Bom senso e palavra de Deus. Amém? Então nós vamos orar e vamos pedir para Deus nos ajudar, né? Porque não é fácil. Tem coisa que a gente luta muito tempo para conseguir chegar a esse equilíbrio. Às vezes a gente fica um bom tempo vivendo equilibrado naquele assunto e de repente a gente escorrega. Então o que é que nós precisamos? Sempre ponderar, né? Essa palavra é fatídica assim na nossa vida, ponderar. Nós precisamos ponderar. É certo isso? É justo isso? Eu devo fazer isso ou não devo? Né? A palavra nos leva a esse pensamento de que não é só o meu direito. Não, eu vou fazer porque está no meu direito. O cristão, ele é levado a abrir mão do seu direito em favor do outro. Então a gente tem que ter bom senso, mas com base na palavra. Se eu não sou de Jesus, se eu estou lá fora, o meu bom senso vai me trazer o meu direito. Não, é meu direito, eu vou lá e acabou, né? Mas na palavra de Deus, Jesus nos ensina, né? Ele abriu mão de todos os seus direitos e ele nos ensina a fazer isso. A nós abrirmos mão do nosso direito para favorecer o meu irmão, para favorecer o próximo. Então, que Deus nos ajude a termos equilíbrio, né? Sermos pessoas equilibradas emocionalmente, espiritualmente e em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Se você tiver pergunta, nós vamos ter um tempinho ainda para estar respondendo as suas perguntas, estarmos comentando, né? Eu vou continuar respondendo, já estou respondendo aqui, vou continuar respondendo. Então nós vamos orar. Amém? Senhor, nós te damos graças por este tempo. Obrigada pela tua palavra, Senhor, pelo teu ensino. Como é bom a gente parar o que está fazendo para aprender um pouco mais, Senhor. O momento do ensino é excelente porque aprende quem ensina, aprende quem está ouvindo, aprende todo mundo participando. E é essa a graça, não é, Senhor, desta questão. Então, Senhor, nos ajuda a ter equilíbrio nas nossas vidas, em tudo, nas nossas reações, em especial agora, nesse tempo que estamos dentro de casa com as nossas famílias, estamos praticamente encerrados dentro de casa, Senhor. Então, nos ajuda a reacionar bem, a ter boa resposta, Senhor, resposta de amor na convivência com os nossos irmãos, com os nossos amados, nossa família, e depois que sairmos também na nossa convivência com todos, Senhor. Todas as coisas nós entregamos nas tuas mãos e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso nos dá graça. Bendiz, Senhor, a tudo. Em nome de Jesus é que nós agradecemos. Amém.